Olá, boa noite. O prêmio de hoje está no ar e meu convidado é natural de Coremas, na Paraíba, e adotou Mossoró como a sua terra para trabalhar e para viver há um tempo que eu vou descobrir agora. Seja bem-vindo, Carlos Augusto Araújo. Que tempo é esse que você veio para Mossoró? Muito obrigado, Will. Dia 15 de fevereiro agora, completaram 15 anos que eu estou em Mossoró. Graças a Deus, sou muito satisfeito, muito feliz, bastante realizado, tanto na vida profissional como na vida pessoal. Mossoró só me trouxe coisas boas e hoje eu me sinto, inclusive, muito mais um cidadão mossoroense do que um cidadão coremense. Até porque eu vou muito pouco lá, né? Eu estou praticamente o tempo todo aqui. Então, assim, já internalizei Mossoró como uma realidade minha e a minha cidade do coração. Coremas está em que região da Paraíba? Aliás, Coremas é o sertão, ali Alto próximo Sertão a da Patos. Paraíba, próximo a Patos, Pombal. É a cidade que tem o maior açude da Paraíba. Cidade turística, um polo turístico, para uma cidade pequena, né? E muito quente. Isso, muito quente, mas falar em quente aqui também está quente, Patos é quente, Sousa é quente, o Nordeste está quente. E eu morei em Coremas estudei até o 4º ano na época, e daí fui fazer Escola Técnica Federal, e daí fui fazer universidade e faculdade, terminei as 2 faculdades, e aí já ingressei no mundo profissional, e terminei que por acaso vim para Mossoró, que foi uma coisa bem inusitada a minha vinda aqui para Mossoró. A gente chega já nessa sua vinda para Mossoró, mas aí saindo de Coremas para estudar, você se formou em administração? Em economia isso foi também. O quê? João Pessoa, Campina Grande? Em Patos. Em Patos? Em Patos, isso. Praticamente 2 anos eu fiz os 2 cursos simultaneamente, e terminei um e terminei concluindo o outro. E aí, entrei na Caixa Econômica Federal, mas a minha vontade era de empreender. Eu sempre quis ser administrador de empresas, eu queria ver a fórmula, trabalhar em cima disso. E aí aconteceu, né? Eu tive a oportunidade de ingressar no CCAA, que era de um grande amigo meu, hoje padrinho de Bernardo, meu filho, e que me deu a oportunidade de eu crescer. Isso na Paraíba. E que me deu a oportunidade de eu crescer, né? E eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de línguas, eu gostei muito de comunicação, eu gostei muito de viajar. Então, assim, o meu trabalho me deixava muito preso. E daí, como eu também era funcionário público da Paraíba, eu comecei a dar aula e me apaixonei por dar aula, eu gostei demais, né? Daí foi funcionário do Estado. Do Estado da Paraíba. Daí foi quando eu decidi definitivamente sair do emprego e adotar a profissão de professor, porém já com um pé, né? Já pensando na possibilidade de ser, no futuro, um franqueado do CCA para ter minha própria empresa e poder empreender, que era meu sonho de início. Então você teve a audácia de pedir demissão de um emprego público? Sim, fui para os Estados Unidos, né? Vivi a minha vida de intercambista, por isso que eu acredito tanto em intercâmbio, porque eu sei o quanto isso me ajudou. O meu crescimento pessoal, profissional também, foi incrível para mim. E quando eu voltei para o Brasil, por uma questão de saúde e família, foi quando eu recebi o convite para vir para Mossoró. Que no caso foi para abrir o CCA? Já existia o CCAA na administração desse meu amigo, só que aqui administrava uma outra pessoa. E essa outra pessoa comprou o CCAA de Patos, que eu não tinha interesse em Patos por ser uma cidade muito pequena. Eu queria um polo maior, eu queria João Pessoa, Campina Grande. Então o que aconteceu? O meu amigo transferiu esse diretor para Patos, como diretor de Patos e franqueado, que ele vendeu, e eu vim para cá como sócio dele. Passei 4 anos ali como sócio, depois comprei definitivamente a franquia e passei a ser franqueado do CCA em Mossoró há 15 anos atrás. Dói quando alguém fala CCA, porque eu desde o CCA em Campina Grande que falo CCA. Não, normal, CCA, CCAA, normal. CCAA, assim que se fala, foi uma campanha fortíssima que teve, né? Que as pessoas perguntavam, mas é CCA ou é o CCAA? O CCA é o inglês, isso óbvio. É simples, CCA né? a gente aportuguesou CCA é a sigla em português, CCAA é a sigla em inglês, é muito simples. Só que as pessoas chamam mais CCAA do que CCA, mas não dói não. Ótimo. É a mesma coisa. Você teve passagem por Campina Grande? Você morou uma temporada em Campina Grande? Eu tive grandes amigos em Campina Grande, tipo assim, eu estudava em Bananeiras, Escola Técnica Federal,
E todas as minhas festas, os meus convívios sociais eram em Campina Grande, que fica 40 minutos de Baneirinha. Então eu tive namoros sérios, fiquei quase a me casar em Campina Grande, e grandes amizades. Foi muito interessante para mim também em Campina Grande. Mas não cheguei a estudar em Campina Grande mesmo, não. Estudei em Patos e em Bananeiras. Quando você se tornou funcionário do Estado, foi para dar aulas? Foi para dar aula, eu fiz o concurso. Fiz por acaso. Você trabalhava nesse caso, era em Bananeiras? Coremas. Coremas mesmo. Exatamente. Então eu ficava dando aula em Coremas e dando aula em Patos. Mas isso durou pouco tempo. E aula de quê? Inglês. De inglês mesmo? Inglês, mas também dei aula de português. Também tem uma época que dei aula de português, mas basicamente era inglês. Nesse caso, você já tinha essa formação em administração? Já tinha formação em línguas. E estava fazendo economia e também já tinha o inglês fluente por conta do CCA que eu fiz há muito tempo, desde pequeno que eu fazia. Mas aí a base da sua família vive em Coremas hoje ainda? Muito espalhado minha família. Tem gente fora do país, tem gente em Brasília, tem gente aqui em Souza, próximo. Então em Coremas eu tenho basicamente 2 irmãs, que ainda as visito, inclusive uma está aqui em casa me visitando, que é a cidade mais próxima, depois vem Souza, né? O restante é Salvador, é Paulo Afonso na Bahia, é Brasília, é o Pará, Belém, Redenção no Pará, está tudo espalhado. Agora, você casou em Campina Grande, né? Nesse seu convívio social em Campina Grande? Não, eu quase casava em Campina Grande, eu tive um namoro sério, entendeu? Que no caso não era Viviana? Não, eu conheci Viviana aqui, olha que coisa interessante. Quando eu vim para cá, eu vim solteiro já. Tinha passado 6 meses nos Estados Unidos e vim solteiro para aqui, para Mossoró. E eu cheguei em Mossoró no dia do aniversário de Viviana, no dia 15 de fevereiro de 1997. Um ano após eu conheci Viviana. E aí foi paixão à primeira vista, a gente se encontrou, deu certo, apesar da diferença de idade. Ela é daqui, né? Viviana é daqui? Viviana é daqui, Viviana é moçoroense, da Gema. E aí foi assim, compatibilidade total entre a gente, e graças a Deus a gente vive uma... Já era pedagoga nessa época? Não, Viviana teve uma história, Viviana começou a fazer economia, desistiu, aí entrou para direito, desistiu, aí foi trabalhar na USBC como gerente de contas, saiu, foi para o CCAA, porque eu comecei a viajar com a história de intercâmbios, ela tinha que ficar lá, e aí ela resolveu 4 anos atrás fazer pedagogia para trabalhar no CCAA, e se encontrou definitivamente apaixonada por pedagogia, gosta muito, e é uma aluna extremamente dedicada, e se não fosse as greves, ela já tinha se formado agora em dezembro. Porém, vai se formar em fevereiro agora de 2014, se Deus quiser. É para ser pedagoga do CCI. Para ser pedagoga e também ela quer fazer pós-graduação em psicopedagogia. No caso, ela teve, além da licenciatura, passar por aqueles treinamentos que todos os funcionários do CCI têm no Rio de Janeiro. Ela foi 3 vezes ao Rio de Janeiro, ela fez... Apesar de não ser pedagoga, ela fez o curso de coordenação pedagógica, ela fez o curso de diretora, que ela é vice-diretora também, é franqueada como eu, ela é minha sócia na empresa. E ela também, hoje ela já conhece todos os trâmites, né? Quando a gente chegou, não. Quando ela chegou, ela penou um bocado, porque eu conheço tudo. Sem imaginar a empresa eu conheço, porque eu fui professor, depois fui coordenador, depois fui diretor, depois passei a ser supervisor, depois fui training, eu dava treinamentos e dava palestras aos novos franqueados que entravam na rede, que obrigatoriamente tem que ir para o Rio de Janeiro passar 15 dias lá treinando. Então eles me convidavam e eu ia dar palestras sobre, principalmente sobre essas ações que a gente faz no CCI. E então assim, de training eu passei a diretor, e de diretor do CCI Petrolina, diretor e coordenador, aí foi quando eu já entrei para... franqueado, foi quando eu comprei a franquia, que é hoje a nossa, minha e de Viviana. Quer dizer que você ainda tem uma passagem por Pernambuco, foi para um lugar longe, porque Petrolina é longe. Nós abrimos o CCA de Petrolina, passamos 2 anos, foram momentos incríveis da minha vida, uma cidade que eu tenho muita saudade, que eu gostei bastante, porém tem esse inconveniente, enquanto Mossoró, Fortaleza está aqui, tudo está aqui, Tibau está aqui, Aracati está aqui. Petrolina está lá na ponta Petrolina do estado, você tem que pegar um ônibus, viajar uma noite e rezando para não ser assaltado, né? Ainda tem isso. Então tudo é muito distante. Porém é uma cidade muito bacana, Juazeiro, só a ponte, que tem uma vida social maravilhosa, um pessoal muito animado, né? E para você ter uma ideia, uma coisa que eu nunca comentei com ninguém, eu vou comentar com você agora, abrir, na época daquela novela que o Fábio Júnior fazia, o Tadeu, que ele fazia xixi nas plantas, lembra? Ele era o fotógrafo. Isso. Eu fazia locução em uma rádio FM de lá, na realidade, na Transamérica FM. Eu era folguista.
né? Eu sempre tive um pé na comunicação, sempre gostei de mexer com... Hoje mexo com jornal, com revista, na época era com o rádio. E final de semana eu ia tal e marcaram uma entrevista para Fábio Júnior. E o Fábio Júnior... No caso, ele estava fazendo show em Petrolina. Ele ia fazer em Juazeiro. Juazeiro. E o Fábio Júnior ia ser entrevistado no meu horário. Só que o que é que aconteceu? O filho do dono da rádio puxou para ele, Fábio Júnior, e aí me jogou para entrevistar uma pessoa que estava iniciando naquela época, assim, que não tinha expressão nenhuma. E diga quem era a pessoa? Ivete Sangalo. Que no caso tocava em barzinho. Ivete Sangalo tocava em barzinho, tocava... E eu conhecia a Ivete, eu conhecia a irmã de Ivete lá em Juazeiro, eu conheci Jesus, o irmão dela, né? E ela estava ainda aspirando a ir para a Banda Eva. Então a Rai tinha feito um convite para ela ser entrevistada nesse dia, e aí terminou que tiraram a gente para entrevistar o Fábio Júnior, né? Eu como foguista, coitado. Passei para entrevistar uma pessoa completamente desconhecida, porém linda, carismática. Eu estudei com algumas pessoas, tanto de Juazeiro quanto de Petrolina, no período de faculdade, e lógico que eram pessoas que conheciam Ivete. Isso. Por ela ser quem era na época, Isso. só aquela cantora de barzinho, como a gente tem tantas ótimas aqui. Isso. Daquela época para cá, guardadas as proporções do que ela se tornou, você que teve essa experiência de vê-la ali no começo, é a mesma pessoa? Não sei. Ela era bastante humilde, assim, eu nem posso culpá-la se não for a mesma pessoa. Não, acho que talvez não seja tão fácil ser uma Ivete, ser uma Xuxa, entendeu? Você sabe que a fama traz benefícios, porém traz um custo também que você tem que pagar por isso. Então eu não sei se seria a mesma pessoa. Eu nunca tentei me aproximar, porque eu não sei se eu teria coragem de dizer, você está lembrado daquela pessoa que entrevistou depois do Fábio Júnior e tal? Ela muito provavelmente diria que não. Elas nunca nem lhe vi, mesmo porque eu estou aproximadamente 45 quilos a mais daquela época. Entendeu? Ela dizia, não, eu não fiz nada com Shrek. Né? Mas assim, foi uma oportunidade bacana e eu sempre que eu vejo, eu lembro, eu até tive vontade aqui no camarim quando ela veio e tal, ir lá no camarim, pelo menos ver se ela me reconhecia e tal, mas essa é uma coisa que não vai me levar a nada, mas que foi, na realidade eu estou pontuando isso, não é nem para achar que eu sou muito importante, porque um dia na vida eu fiz uma entrevista com uma ilustre desconhecida que por acaso 10 anos depois se transformou em Ivete Sangalo hoje. Eu estou dizendo que eu sempre tive um pé na comunicação. E aí, por que você tirou esse pé da comunicação? Não Ou sei, pelo menos, não sei. Enquanto eu acho que faltou oportunidade. Né? Faltou oportunidade. Talvez assim, as oportunidades chegavam, mas não chegavam de verdade. Ou não sei se eu que não tinha interesse de investir na área, talvez eu esteja querendo me jogar então, a culpa. Chegou coisa melhor? Chegou o que eu queria, que era empreender, que era ter uma empresa, e a empresa era o CCAA. Eu participei de vários workshops de outras empresas de escolas de idiomas e na quarta palestra que eu fui, eu decidi que não tinha a mínima dúvida que era pela estrutura, né? Pelo tamanho da empresa, não tinha como não ser o CCAA. Né? Então, acho que talvez por isso, eu disse não. E também as pessoas diziam muito, alertavam muito, você tem certeza que você quer trabalhar com comunicação? Né? Você já deixou a caixa, não é melhor você realmente empreender? Né? E aí eu acredito que tenha sido também de alguma forma uma certa influência. Eu vou chamar um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta conversando com Carlos Augusto, diretor franqueado do CCAA Mossoró.